O apóstolo Paulo, em sua carta para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículos 13 a 15, escreveu assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver alguém que pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos falar com um missionário. Hoje nós vamos falar sobre missões. Toda quinta, aqui no Teolegal, nós temos a Quinta Teológica, que é sempre um momento em que nós vamos conhecer um pouco mais das Escrituras, conhecer um pouco mais de um determinado ponto teológico, conhecer um pouco mais de uma determinada, de um determinado tema. E agora nós temos nos dedicado a conhecer um pouco mais do que Deus tem feito na vida da liderança da Igreja Batista de Bom Retiro. Por isso, se você tem qualquer sugestão, qualquer tema, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu leio absolutamente todos os comentários. Do mesmo modo, toda terça eu tenho postado um vídeo novo da série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Todo o livro de Jonas já está disponível e você também já tem um bom trecho do livro de Salmos. Então, se você quer conhecer mais do que simplesmente ler toda a Bíblia, mas você quer ler com compreensão e entender realmente o que aquele texto diz, por que tem aquela determinada fala, por que tem aquela determinada construção, os vídeos da série A Bíblia Explicada podem te ajudar nisso. Sempre são vídeos curtos, acho que o maior que tem lá, se não me engano, são 12 minutos, né? Tem vídeos de 5, 6 minutos, em que são lidos um capítulo da Bíblia e vem a sua respectiva explicação. Do mesmo modo, todos os dias você tem um pequeno vídeo, que são os cortes das ministrações e das quintas teológicas. Todos os dias você tem um vídeo novo aqui no Teolegal. Então, ajude a gente a divulgar o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias você vai receber um vídeo novo. A missão é a essência da vida cristã, é a forma de propagar o Evangelho. Jesus nos comissiona, nos ordena, nos impulsiona, nos incentiva e nos motiva a olhar para fora das paredes da igreja. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, o versículo 15, tem uma fala importante de Jesus, que é bastante comum, bastante conhecida, que diz assim: então, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Houve um tempo em que algumas pessoas olharam para o Brasil e disseram: o Brasil também precisa ser alcançado para Cristo. Teve uma época em que olharam para Curitiba, depois olharam para o bairro Bom Retiro e depois olharam aqui para a rua Augusto Simas. Então, nós somos fruto de um coração missionário. Todas as igrejas que há no Brasil, mais cedo ou mais tarde, de uma ligação direta ou indireta, é através de um coração missionário. E missão é a essência da vida cristã. Então, reconhecer as pessoas que têm esse chamado próprio para trabalhar com missões é levantar uma bandeira que o próprio Cristo levantou. E para falar de missões, então, eu resolvi convidar um amigo meu, que é missionário, que é o Max. Tem muita gente que não conhece, mas o Maxwell Silva, que ele é de Brasília, ele é formado em matemática. Já terminou teologia? Terminei, falta só a colação de grau. Então, já é formado em teologia também, é missionário da CEPAL, é ministro aqui no Bom Retiro, e hoje nós vamos então conversar, mas hoje nós vamos trabalhar muito sobre as suas atribuições aqui no Bom Retiro. Nós vamos conversar mais sobre missões. Tudo bem, Max? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, que bom. Max, o Max logo vai passar pelo concílio para ser pastor também. Então nós já vamos treinar a primeira pergunta.
Aliás, é literalmente a primeira pergunta. Como foi a sua conversão? Eu nasci num lar cristão, então minha mãe desde sempre disse que eu ia passando de banco em banco, de mão em mão, então desde a primeira semana já chegava na igreja, então cresci nesse lar cristão. Então passei por todas as classes, mas a minha conversão mesmo foi com minha mãe. Eu lembro um dia à noite, sentado na cama com 9 anos, ela tinha o hábito de a gente fazer devocional à noite, e aí ela fez o plano de salvação, e aí naquele dia com 9 anos eu de fato entreguei minha vida a Cristo, e aí de lá para cá tem essa jornada. Mas eu lembro desse marco, que foi aos 9 anos, dela me contando várias histórias, não lembro a história específica, mas lembro da noite, assim, da qual ela contava a história, e ali eu aceitei a Cristo, mas minha caminhada foi toda dentro da igreja até hoje. E logo depois já se batizou? Não, aí eu fui me batizar com 15 anos. Então demorei um tempo para entender, entendi que eu tinha aceitado a Cristo, mas para tomar de fato uma decisão de batismo, a confissão pública só foi aos 15 anos. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Na mesma igreja. Legal. E todos nós somos chamados a ser missionários, né? Todos nós, nem que seja com o nosso vizinho, com um colega de trabalho e tal, todos nós temos uma obrigação, e aqui é a obrigação em amor de Cristo, mas todos nós temos obrigação. Mas tem algumas pessoas que têm esse chamado assim gritante, latente. Como que isso aconteceu na sua vida? Quando que você parou e falou assim, ok, eu gosto de matemática e tal, mas eu preciso ser missionário. Como que o coração missionário surgiu na sua vida? Eu comecei a tocar aos 14 anos na igreja. E comecei a tocar em muitos acampamentos e tudo. E 2 acampamentos foram marcantes para tomar essa decisão. Um deles, o tema de fato era missões. E aí vários missionários falaram e isso começou a queimar no meu coração. De viver isso, de poder ajudar outras igrejas, outras comunidades, ir para outros lugares. E aí começou a queimar no meu coração isso. Em um outro acampamento que eu fui tocar também, o tema era marcando uma geração. E aí isso veio para confirmar o meu desejo de marcar uma geração no sentido de não levantar a bandeira do meu nome, mas poder ajudar comunidades que sejam de fato relevantes. Então esses 2 acampamentos foram marcos na minha história, de decidir de fato viver uma vida missionária. E ver uma necessidade que hoje existe, de sair muitas vezes da nossa zona de conforto e poder ajudar outras comunidades. Então, nesse processo todo, Deus vem falando comigo, e falou comigo, e continua falando, sobre ajudar dentro de uma necessidade. Então, não estar só dentro das 4 paredes. Então, desde a minha adolescência, isso foi muito forte para mim. Tanto que eu tocava em uma igreja, mas daqui a pouco me pedia ajuda, eu tocava em outra, e tocava em outra, e eu acho que isso foi me dando esse sentimento de existe uma necessidade gritante nas igrejas e que precisam de pessoas para ajudar. Então essa possibilidade de servir várias igrejas desde muito novo me chama a atenção e Deus foi falando comigo isso. Então, isso é interessante porque você já está até adiantando a minha próxima pergunta. Porque nós temos missionários que trabalham com índios, temos missionários que trabalham com pessoas em estado de drogadição, pessoas em situação de rua, temos missionários que vão trabalhar com ciganos, tem missionários que são transculturais, né, que vão para outras culturas, ou outros países e tal. Dentro desse leque de aplicações de missões, qual é o seu chamado específico? Meu chamado específico, eu achei que seria só música. Então passei um bom tempo achando que eu ia ser músico, ia tocar por aí, que esse era o meu chamado específico. Com o passar da caminhada, Deus vem trabalhando uma questão organizacional, que eu gosto muito de trabalhar com bastidor de igreja, e isso me levou a trabalhar com revitalização de igreja. Hoje o meu foco é ajudar pastores e igrejas que estão passando por dificuldade a se reestruturar. Como pensar para frente, como trabalhar para frente. Nessa época de pandemia agora, eu pude ajudar várias igrejas na área de tecnologia, como que a gente faz uma transmissão de culto, como que a gente vai para o YouTube. E recentemente eu tenho ajudado algumas igrejas na questão de gestão da igreja, de trabalhar com a juventude, de olhar para fora, viagens missionárias. Hoje eu trabalho na vertente de revitalização de igreja, de poder de fato ajudar a igreja a se reestruturar e caminhar para frente. Até por fazer parte da CEPAL. A CEPAL, o nosso foco é servindo a pastores e líderes. Então, pensando na perspectiva de servir a pastores e líderes, o nosso foco é trabalhar com uma liderança e transformar uma liderança em uma liderança saudável, porque a gente entende que uma liderança saudável, uma igreja saudável. Então, esse é o nosso foco, revitalizar
as igrejas. E nesse trabalho missionário é independente da denominação. Se a igreja for, lógico, a gente conhecendo a igreja, sendo uma igreja séria, tendo o propósito de realmente servir a Cristo, independente da denominação, a CEPAL atua. Isso, independente da denominação. É uma missão interdenominacional. Então a ideia é servir o reino. A gente costuma dizer que a gente não tem placa de igreja. A gente está aqui para servir o reino e ajudar onde tiver uma necessidade. Aí você falou assim, nessa caminhada, eu já visitei muita igreja e tal. O fato de ser missionário já te levou a alguns lugares. Eu já sei de alguns, mas para onde você já foi sendo missionário? Já rodei um pouquinho. Então fui várias vezes para o Nordeste, um monte de vezes para Belém, para o Pará, interior do Pará. Tivemos alguns convites para fora, a gente foi para o Chile. Quando eu falo a gente foi, porque aí já era eu e a Pri, já era casado. Então nós fomos para o Chile, a gente foi para a Argentina. Eu tive em Guiné-Bissau, na África, então já deu para rodar um pouquinho por aí. Trabalhei com os índios, trabalhei com a vila de pescadores aqui em São Paulo, no Ariri. Então a gente já conseguiu fazer andamos por aí um pouquinho. E bom, você imaginar uma igreja no Chile, eu sei que você esteve na Alemanha também, conhecendo as igrejas lá, uma igreja na África, uma igreja no interior do Pará. Tem diferença nessas igrejas? O que você encontrou de semelhante e o que você já encontrou de diferente nessas igrejas? De semelhante é a pregação do Evangelho. Acho que todas elas têm esse desejo de fato, proclamar o Evangelho e anunciar Cristo. Acho que esse é o igual. Porque fora isso, o resto é completamente diferente. As igrejas, dependente da cultura que ela está, as músicas também hoje são muito parecidas. Então, como a maioria vem de tradução internacional, independente do lugar que você está, elas cantam músicas bem parecidas. Mas o que no seu caso facilita muito. Você chega com o violão... Isso, eu podia tocar qualquer coisa. Cantar não, porque aí entra a língua, né? Exatamente. E aí, como eu não falo nem português direito, aí fica complicado. Mas daí toca uma música ali e o pessoal já vai cantando na língua dele. Isso. Então, eu pude tocar tanto na África quanto na Alemanha, que são lugares completamente diferentes. Eu consegui tocar lá, porque as músicas são bem parecidas. E as diferenças são gritantes. Culturalmente, você vai na África, é um culto muito mais alegre, um culto que dura 3 horas, que pra gente daqui já seria muito mais difícil, mas dança o tempo inteiro, e um culto muito mais alegre. Você vai para a Alemanha, é um pessoal mais contido, já é bem diferente. Então, as culturas são refletidas dentro da igreja. A gente foi para o Chile, viu uma realidade muito distinta, e aí depende a denominação, depende a igreja, são muito diferentes. Na verdade, é bem difícil achar pontos de similaridade nessas igrejas. Acho curioso porque quando eu olho para Apocalipse, especialmente nas cartas, em que cada igreja tinha a sua característica, o pessoal faz até teologia em cima disso, porque essa igreja é isso, aquilo. Ainda é assim, né? Cada igreja tem o seu jeitinho, tal, né? E um dos lugares que o pessoal costuma dizer que o cristianismo tem não morrido, mas tem sofrido, é na Europa. E você esteve lá, inclusive, conhecendo várias igrejas na Alemanha, inclusive igrejas que bastante diminutas, bastante, né, pequenas, tal. O que nós poderíamos aprender com a experiência na Europa, ou que nós deveríamos aprender, para não cometer aqui? O que eu senti muito na Europa foi que o fato de eu ter uma condição financeira muito boa me faz com que eu não precise de Deus. Então, eu com o meu esforço, com o meu trabalho, me faz não depender de Deus. Então, eu não preciso. Eu tenho uma saúde boa no país, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma qualidade de vida incrível e eu não preciso de Deus. Então, o que eu senti muito na Europa é eu com o meu esforço, eu consigo conquistar tudo o que eu quero sem ter que pensar na eternidade, sem ter que pensar, então, vou viver aqui esse meu tempo aqui na Terra, usufruindo do melhor que eu tenho, sem depender de Deus. Então, e eu vejo a gente caminhando no Brasil nessa mesma situação. Eu não preciso de Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade. E a gente vê muito isso na juventude. A gente está o tempo inteiro falando de trabalho, de concurso público, e pouco a gente se prepara para o ministério, pouco a gente se prepara para uma busca de fato em Deus. Então eu vejo a gente entrando também nessa zona de conforto, na qual eu, com minha qualidade de vida, eu com minha estrutura que eu tenho hoje, eu não preciso mais de Deus, com o meu esforço eu consigo conquistar o que eu quiser. E aí acontece o esfriamento que acabou acontecendo hoje na Europa, que a gente até costuma dizer no meio missiológico, que precisa de um novo avivamento ali, precisa de um novo avivamento na Europa, para poder voltar de fato a olhar para o Evangelho como já foi um grande berço, como foi a Alemanha.
É porque a gente nota então que não há mais a necessidade de responder algumas questões que são questões que existem hoje, mas há ainda dentro da alma humana, né, algumas questões que o dinheiro não conforta, né? Pois mas é o grande desafio que nós precisamos permanecer alertas para não cometer hoje. E eu vejo também uma questão importante, é que a igreja parou de olhar para fora. Então, voltando para missões, a igreja na Europa, ela parou de enviar tantos missionários como ela tinha antigamente. Então, quando a igreja para de olhar para fora, a gente fica só olhando para dentro, a gente começa a enfraquecer. Então, eu vejo também esse enfraquecimento da igreja lá, desse não olhar para fora, não enviar mais missionários, não evangelizar mais. Então, vai atrofiando um dos braços da igreja, que é missões, ele vai atrofiando. E me preocupa muito no Brasil isso também. A gente está muito preocupado com o crescimento das igrejas locais, a gente está muito preocupado com estar aqui, e a gente esquece que a gente também precisa olhar lá para fora e cuidar, enviar missionários, e cada vez mais tem sido difícil esse envio de missionários. Envio de missionários é uma parte muito interessante, mas não é preciso ser missionário nem ser enviado para propagar o evangelho. Dentro dessa ideia, como nós poderíamos ajudar a pessoa que tá nos ouvindo, a pessoa que está lá na sua casa, tal, como que a gente podia ajudar ela a propagar as boas novas do evangelho no seu círculo ali de amizade, na sua missão local? Hoje o principal, é difícil falar até o principal, mas das ferramentas que a gente tem que usar hoje é o relacionamento. As pessoas, elas estão muito abertas a conversar com outra pessoa. Não é mais aquele evangelismo de impacto, onde eu vou para a rua e fazer aquele movimento de entregar folheto, mas o relacional. As pessoas, elas estão abertas a nos ouvir. Eu vejo que existe uma porta aberta de diálogo. Então a gente pode sim se relacionar com as pessoas, aprender a abrir a porta da nossa casa. A gente tem tido experiências incríveis de convidar as pessoas para a nossa casa, para jantar junto, para conversar, e ali você ter de fato uma porta aberta para poder pregar o evangelho. As pessoas, elas querem ouvir, mas elas não querem ouvir um evangelho distante da gente. Elas querem ouvir um evangelho muito próximo, que é a nossa vida. Então, se é para ser cristão igual a você, ok, eu quero ser. Mas a gente acaba olhando para outros lugares e fala, não, para ser cristão igual a esse eu não quero. Então, a nossa vida diz muito. E eu gosto muito de pensar do nosso círculo de amizade, é o nosso principal ponto de evangelismo. Porque as pessoas, elas acreditam na gente, elas confiam, e elas vão querer ouvir sobre... Por que no meio de uma pandemia você não está desesperado? É o que eu tenho pensado muito nesses dias. Que a gente, como cristão, a gente tem a perspectiva de saber que Cristo vai voltar e a gente vai morar com Ele numa eternidade. Então não é só o que a gente vive aqui na Terra. Por isso que a gente não está desesperado. E passar essa tranquilidade para as pessoas que estão morrendo de medo de morrer, tem sido um dos pontos de poder pregar. Não estou desesperado porque eu entendo que, independente de tudo isso, Cristo está cuidando da gente e que a nossa vida não é só aqui, ela tem uma eternidade e a gente está se preparando para isso. Então, o relacional é o grande ponto de poder evangelizar as pessoas. A Igreja Batista de Bom Retiro tem membros Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. E você já esteve no campo missionário. Inclusive aqui, a sua vinda para Curitiba foi inclusive um envio missionário. Você que já esteve no campo e muitas vezes estava servindo, mas não recebia da igreja em que você estava, né? Você era sustentado por uma outra igreja. O que você pode nos falar sobre a importância, dessa experiência, você que estava lá na frente de batalha, sobre essa experiência do sustento missionário? Levantar sustento é sempre algo muito difícil. Dependendo para onde você vai, fica mais difícil ainda. Então, quando eu saí de Brasília, eu fui estudar no Rio Grande do Sul, em Gramado, onde ficava o seminário. Então, para muita gente, não, você não vai fazer missões, você vai para Gramado porque a cidade é bonita, porque você quer ter uma qualidade de vida. De Gramado eu vim para Curitiba, mesma coisa, qualidade de vida. E a gente esquece que nesses lugares também precisa de Cristo. Então, levantar sustento é sempre um desafio, porque você precisa comprovar que você vai. Parece que o Brasil ainda tem um conceito de que eu tenho que mostrar pobreza, porque se for para trabalhar com o pessoal da África, com os índios, ainda você consegue levantar. Mas quando você fala de missões mais urbanas, que você vai trabalhar dentro da cidade, a gente ainda tem essa dificuldade de entender que isso também é missões, que também preciso levantar missionário para trabalhar nesse contexto urbano. Então é sempre um desafio, assim. Mas é super possível. Quando a igreja reconhece que de fato você tem um chamado, ela passa a confiar em você ao ponto de contribuir. Então, o que eu deixaria de sugestão para quem
está começando e quer levantar recurso, trabalhe na sua igreja local. Deixa a tua igreja te reconhecer como alguém que de fato entendeu o teu chamado, que está servindo a igreja local e que ao sair dali você vai continuar fazendo. A gente tem muita perspectiva de que quando eu for missionário e for para tal país, eu vou servir. Não, o serviço começa na igreja local. E comigo foi muito assim. A minha igreja enviadora lá de Brasília entendia que eu tinha chamado pelo tanto que eu trabalhava na igreja. Então tocava no louvor, cuidava de criança, fazia um monte de coisa. E a igreja viu esse chamado, e aí levantar o sustento não foi tão complicado, mesmo indo para Gramado, que tem essa questão de achar da qualidade de vida, do turismo, eles entenderam que realmente era um chamado que Deus tinha na minha vida. E como que esse sustento e esse apoio é recebido pelos missionários por quem está no campo, né? Como que é que no dia que... Porque a vida de todo mundo, nem todo dia são flores. Quando você está, às vezes, lá no campo missionário e alguém liga e diz, depositei uma oferta na sua conta, ou chega uma carta dizendo, estou orando por vocês, fica tranquilo aí, tá legal. Eu, por exemplo, estava em Portugal, recebi um WhatsApp da Anne e do Maurício, nós estamos indo para Lisboa, nós vamos esticar a ida até aí para visitar vocês. Como que fica o coração do missionário quando está lá? Isso é um dos fatores que motiva muito a gente a continuar no campo. O missionário, ele tende a ficar muito sozinho no campo, porque ele vai para uma cultura que não é a cultura dele, ele vai ter que se adaptar a uma realidade que não é a que ele está acostumado. Então, quando você recebe uma mensagem dessa, recebe uma carta, uma ligação, isso é fundamental, isso motiva a gente. Quando a igreja responde lá, estamos orando por você, isso é fundamental. E a questão do sustento, a gente vê a mão de Deus em todos os momentos. Já mais no começo do ministério, quando a gente veio para Curitiba, o sustento não era completo. E aí tinha mês que eu chegava para a Pri e falava, Pri, esse mês não vai fechar a conta, vamos ter que fazer alguma coisa. Sobrou mês no orçamento. Isso aí. Então tinha mês que realmente estava bem complicado, e se abrir a conta o dinheiro estava lá. É impressionante como Deus cuida da gente. Eu ouvi uma frase que para mim é impressionante, que é, se a missão é de Deus, Ele paga a missão. E de fato é isso. Deus, ele não vai deixar a gente no campo passar a dificuldade. Ele vai suprir as nossas necessidades. Claro, como família, a gente tem que ter nosso orçamento familiar, a nossa organização, mas Deus, ele está cuidando da gente. Então, ter esse carinho, esses mimos da igreja, das pessoas que acreditam no nosso ministério, é um dos fatores de continuar nos motivando a fazer, entender que a gente está no caminho certo. Bom, você falou que essa é uma alegria muito grande, mas qual é a maior alegria em ser missionário? Eu não trocaria a vida que eu levo por qualquer outra profissão ou outro aspecto. Já dei aula de matemática, já trabalhei em empresa, mas a alegria é você ver a transformação de vida em pessoas. Ver, no nosso caso de revitalização, uma igreja que estava com muita dificuldade, daqui a pouco uma igreja batizando pessoas. Aquilo não tem preço. Quando você vê vidas de fato aceitando a Cristo, indo ao batismo, se reconciliando e saber que Deus te usou para poder ajudar aquela igreja para chegar a esse momento, o ápice para a gente da conversão, não tem preço. Assim, o que nos traz alegria é ver que você teve um trabalho, teve um esforço e Deus honrou aquela situação. E a igreja pôde ser restaurada, a igreja volta a caminhar, a igreja volta a sonhar, não tem preço, assim, é extremamente gratificante. Mas a gente normalmente aqui tira para estudar a Bíblia. Então hoje nós estamos conhecendo a Deus através a ideia das entrevistas é nós conhecermos Deus através da vida das pessoas. Mas a gente não esquece da Bíblia. E aí tem um trecho bem interessante que é Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16, eu já te passei o texto antes, mas que diz assim, sucedeu que os amalequitas, é um texto bem conhecido, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, então, foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Cumpriu a ordem bonitinho. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Só que não aguenta, né? Então, quando ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, então eles pegaram uma pedra, colocaram embaixo dele para ele poder se assentar.
Arão e Hur, então, vieram e mantinham as mãos erguidas, as mãos de Moisés erguidas, né, um de cada lado segurando, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Então, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada, né? Então, estava lá ele segurando a mão, Moisés com a mão erguida e Josué lutando lá embaixo. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou ali de o Senhor é a minha bandeira. E então jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E assim está Êxodo 17, 8 e 16. Quando eu olho esse texto, eu vejo 3 tipos de missionários ali. Eu vejo Josué, que é o missionário que está na frente da batalha, né, com a espada na mão, na luta. Moisés, que é o intercessor. E Arão e Hur, que são os apoiadores que estão sustentando Moisés. Essa visão do guerreiro, ou de alguém que está na frente de batalha, de alguém que é intercessor e de alguém que é sustentador, essa visão de missão, ela ainda se sustenta hoje? Ela ainda tem lugar hoje? E que tipo de batalha se enfrenta hoje? Com certeza, essas 3 áreas são o estilo de missionário que a gente tem hoje. Nem todo mundo tem um chamado para sair da sua cidade natal e ir morar numa comunidade ou em algum local onde é completamente fora do que você está acostumado. Não é para todo mundo. Então tem esse missionário que a gente chama ponta de flecha, que de fato vai até o local. Mas sem um suporte, sem essa equipe de intercessão que vai estar orando, a adaptação do missionário é muito complicada. E você saber que existe uma igreja orando por você, que está cuidando de você, está dando esse suporte, é um dos motivos de nos dar força para continuar. E sem as condições financeiras, realmente é bem difícil chegar no lugar. Então essas 3... e todo mundo faz parte da missão. A gente às vezes manda relatório para a igreja e o pessoal fala: o que você fez lá? Não foi o que a gente fez. Ninguém faz nada sozinho no campo. Então é o que a igreja de Cristo está fazendo. Não existe o que o Max e a Pri fizeram. Não, é sempre uma equipe que fez isso. São as pessoas que estão orando por nós, são as pessoas que estão contribuindo. Eu colocaria ainda mais a pessoa que está mantendo contato. Hoje, para a gente é muito bom assim, receber um contato, receber um e-mail, uma ligação, a visita das pessoas da nossa casa. Então, esse tipo de cuidado também seria vários tipos de missionário. Então, você pode ser um missionário que contribui, você pode ser um missionário que ora, você pode ser um missionário que visita outro missionário, e você pode ser o missionário que de fato vai para o campo. Porque muitas vezes a gente tem a visão de que só é missionário o cara que foi para o campo. Não, aquele que investe em missões, aquele que ajuda a sustentar, seja em oração, seja em sustento financeiro mesmo, ele também está cumprindo, de certo modo, ele também está cumprindo a ideia de propagar o evangelho e de realizar missões, né? Com certeza. Tanto que a gente montou recentemente uma equipe de comunicação, de missionários na área de comunicação para o nosso ministério. Então, como a gente estava se preparando para ir para a Alemanha, veio a pandemia, a gente teve que segurar um pouquinho, mas a gente montou uma equipe de missionários que vão trabalhar sem remuneração nenhuma, entendendo o chamado deles na área de comunicação. Um designer, uma pessoa que tem a questão da escrita, outro que vai fazer vídeos para a gente, e a gente entende que eles são missionários junto com a gente. Então, você pode ser missionário independente da sua área de atuação. Legal. Nós podemos encontrar várias categorias de pessoas que na sua caminhada, né, vão cumprir a sua missão. E aí eu separei aqui alguns versículos que vão mostrar isso. Um dos tipos de missionário é o missionário que está no seu próprio campo. Então, Atos 1:8 diz assim: receberão poder do Espírito Santo, que vai descer entre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aí até os confins da terra. Mas Jerusalém, Judeia e Samaria, onde já estavam ali. Então, há o missionário local. Tem também o missionário que vai estar lá em Atos 18, 2 e 3, que é um missionário que ele já não é em tempo integral, no sentido de que ele tem uma ocupação também, né, que é o fazedor de tendas, que trabalha e faz também a sua missão. Atos 18, 2 e 3 diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher.
pois Cláudio havia lhe ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi então vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficaram morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então a gente vê que Paulo, realizando sua missão, ele tinha a mesma profissão, que era fabricar tendas. Nós temos ainda o tipo de missionário que é o intercessor, que é aquele intercessor que vai estar em Salmos 2:8, né? Que é o que vai conquistar. Eu vou colocar isso. Ele vai estar cobrindo em oração o missionário. E nós temos aquele que trabalha com levantamento de recursos, né? Salmo 2:8 vai dizer: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. E 2 Coríntios 9, versículos 9 e 11, vai ter mais um tipo de missionário, que é aquele que está auxiliando no sustento missionário, né? Aquele que vai trabalhar com a gestão da missão. 2 Coríntios 9, versículos 9 e 11 diz assim: distribuiu, deu os bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Né? Então, é a ideia do espalhar. Agora, dentro dessas categorias, a gente consegue perceber que ainda há, não apenas no Brasil e não apenas na igreja local, mas ainda há espaço para o missionário, o profissional liberal, a pessoa que está nos assistindo, essas pessoas, como que elas me ajude a criar nelas uma consciência missionária? Quer dizer, como despertar no coração essa ideia de que missionário não é apenas o Max que vai para cá, que vai para lá, que vai para o interior de uma outra região do país. Como eu faço para eu ter consciência de que eu sou um missionário em todo o tempo? E que tipo de preparo um missionário tem que ter? Existe, dentro da nossa área de atuação, do nosso trabalho, ali é o nosso ponto, para mim, hoje, dos focos principais. Porque tem áreas que a gente, como missionário de tempo integral, a gente não vai conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar, muitas vezes, naquele empresário, porque eu não tenho acesso a ele. Eu não vou conseguir chegar, muitas vezes, num médico dentro de um hospital, porque eu não tenho acesso a ele. E Deus te colocou lá dentro. Deus colocou você para ser um canal de bênção lá dentro, para ser alguém que vá levar o evangelho para essas pessoas dentro do contexto no qual você está inserido. Então, quando a gente entende que Deus chamou cada um de nós com um chamado muito específico, e esse chamado ele nos deu aptidão para poder fazer algo, dentro dessa área é a nossa área de chamado missionário. Eu posso ser um missionário, sim, dentro da minha empresa, propagando o evangelho para as pessoas que estão à minha volta, que muitas vezes um pastor, um missionário não vai ter acesso. E dentro da minha área de trabalho também, eu posso alcançar as nações. Então, se eu entendo que eu muitas vezes sou um enfermeiro, uma enfermeira, e quero cuidar de pessoas em outros lugares, tem um monte de missão precisando. Tem um monte de missão precisando de professores. Eu lembro que quando eu fui para Guiné-Bissau, na África, me desafiaram a voltar para poder dar aula na universidade, porque toda a banca de professores pertencia ao islamismo. E não tinha um professor cristão dentro da universidade em Guiné-Bissau. Então eles queriam que algum professor cristão pudesse voltar para a comunidade para poder dar aula. Então, como professor, eu poderia ter entrado, se Deus tivesse direcionado, dentro da universidade. Quando eu estive nos ribeirinhos, na Amazônia, também pediram que um professor voltasse, porque boa parte da comunidade não sabia escrever seu próprio nome e fazer contas básicas. Então eles não conseguiam sacar o auxílio do governo porque eles não conseguiam assinar seu próprio nome. Então são áreas extremamente carentes, extremamente simples, que precisam de profissionais em várias áreas. Outra vez que eu fui para Belém, eu fui para cavar poço artesiano. Então, área que não tem muito a ver com minha área de atuação, mas que Deus abriu portas e a gente entende que qualquer um pode fazer. Desde que eu entenda o meu chamado, e ainda mais tiver pessoas que trabalham com isso. Então eu poderia ir para uma região como essa, cavar um poço artesiano e ajudar uma comunidade que estava tendo surto de malária.
porque a água que eles consomem é a mesma que eles tomam banho, e um poço faria diferença. Então, dentro da nossa área de atuação, a gente pode ser missionário, a gente pode não, nós somos missionários e devemos cumprir o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Essa de cavar poço, eu nunca imaginei que você fosse cavar um poço artesiano. Nem eu. E é engraçado que saio de Brasília, fui para Belém, cheguei lá, achei que eu não precisava de protetor solar. Primeiro dia da insolação, passei mais 18 com dificuldade. Mas Deus, ele vai mostrando e direcionando. Nunca me imaginei fazendo isso, mas foi extremamente gratificante. Quando você terminava de cavar o poço, você vê aquela criançada pulando naquela água e você vê uma comunidade extremamente grata de poder ter uma água mais saudável do que a que eles vinham consumindo. Então, oportunidades tem de monte, assim. Eu sempre termino com a mesma pergunta. Que pergunta eu não lhe fiz e eu devia ter feito? Como que eu posso ajudar as igrejas que estão nos ouvindo? Qual o meio de poder ajudar na revitalização dessas igrejas aí? Max, como que você pode ajudar as igrejas que estão nos ouvindo nesse meio de revitalização? Sim, hoje a gente tem trabalhado realmente nessa área de poder auxiliar igrejas. Então, não só em Curitiba, mas eu tenho ajudado algumas igrejas fora. Então, pode entrar em contato pelo canal, pode entrar em contato com a Igreja Batista do Bom Retiro. E o pessoal da secretaria tem nosso contato e para poder auxiliar a sua igreja no que você precisar. Seja na área de estrutura de som, de luz, de projeção, de comunicação, de louvor, até na área organizacional da igreja, a gente está à disposição para poder ajudar a tua igreja na área de dificuldade. Não quer dizer que eu saiba tudo, mas a gente tem uma equipe que nos ajuda. Então, dependendo da área, não vai ser o que eu vou saber, mas eu posso levar alguém até a tua igreja para poder te ajudar no desenvolvimento da igreja local e assim a gente poder proclamar o evangelho cada vez mais e com mais qualidade. E a gente sempre termina com um convidado orando. Você pode orar para a gente? Com certeza. Por favor. Deus, te agradecemos pela oportunidade de poder falar sobre missões, que é algo que queima no nosso coração e que a gente vê a necessidade cada vez mais de poder proclamar o evangelho e anunciar às pessoas que ainda não te conhecem e tantas pessoas também que estão afastadas dos teus caminhos, Deus, que a gente possa entender o nosso chamado missional. A gente possa entender o nosso chamado de ser um missionário lá no meu local de trabalho, lá na minha escola, na minha faculdade. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo possam se sentir tocadas pelo Senhor, Deus, para cumprir esse chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando esse canal, para que vidas possam vir aqui conhecer a Tua Palavra e vidas possam vir aqui aprender cada vez mais e poder crescer e se desenvolver espiritualmente. Deus abençoe a vida do pastor Alan, que ele possa continuar tendo sabedoria do Senhor para tocar esse projeto e abençoar muitas vidas, Deus. Te agradecemos muito por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui. Mande essa mensagem para alguém. Torne-se, já usa essa mensagem para o começo da sua caminhada missionária, se você não fez até ali. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Tchau, tchau. E aí?